Olá, pessoal, tudo bem? Então, sobre os suplementos para melhorar a memória, primeiro, eu não sou médica, né? Eu estudo muito sobre suplementos porque minha filha é autista, então, a partir do momento que eu tive o diagnóstico, eu comecei a estudar sobre suplementos para melhorar a memória. Então, eu já era apaixonada pelo magnésio, né? Eu sempre falo nos vídeos no YouTube, eu não vivo sem o magnésio. E então esse é o primeiro suplemento, né, assim, na lista de todos, assim, que mesmo a pessoa que não tem condição, tem que dar um jeitinho de tirar um pouco, ele não é caro, né? Magnésio eu compro na loja americana, né? Aqui no Líbano também é muito barato, porque é cultural, todo mundo usar, pequeno, eu falo de mamana caducando, compra, suplementa com magnésio. O magnésio, todas as nossas funções vitais precisa do magnésio, no cérebro, no músculo, todas as células precisa desse mineral. A água brasileira não tem, né? Eu já falei, ela não tem, a gente não tem vulcões no Brasil, então acaba que a nossa água, ela não é magnésio, não tem magnésio, então é muito pobre de magnésio solo também, então acaba que a gente precisa suplementar. E o número 1 é esse, mas antes eu quero que vocês, todos os que eu vou falar aqui que eu uso, e que fez muito bem, mudou a minha vida, mudou a minha qualidade de vida. Eu quero que vocês pesquisem, façam por vocês mesmos uma pesquisa de cada suplemento, porque isso é muito importante. Além disso, procurar um médico, que se vocês forem fazer associação, como eu faço associação de 5 até 7 suplementos. Eu vario, chega no outro eu passo 3 meses suplementando um tanto, uma quantia, depois de 3 meses eu passo a suplementar só mais 3, depois no mais 3 meses eu suplemento os outros 3 que eu não suplementei, e assim por diante, sendo que o magnésio e o ômega 3 sempre. Eu nunca deixo o ômega 3 e o magnésio todos os dias, entendeu? É como se fosse um alimento, e é um alimento. O mineral, a gente toma água, dentro da água tem vários minerais, só que não tem o magnésio, então eu preciso suplementar. Do mesmo jeito o ômega 3, eu não tenho como eu todo mundo tem carência de ômega 3, tem pesquisa científica comprovando isso, então eu preciso, como um alimento, tá aqui, ó, eu compro o mais barato que tem, eu suplemento. Então, o primeiro é o magnésio, o segundo o ômega 3, mesmo assim eu quero que vocês estudem. Quando você estuda aquilo que você vai tomar, você toma consciência de todos os benefícios que vai entrar dentro de você, entendeu? Então, é muito importante isso. E o terceiro é a coenzima Q10. O nosso corpo, todo o nosso... Tudo sobre memória, tudo sobre a parte cognitiva, disposição mental, precisa de quê? Para que você esteja bem, precisa de energia. E a coenzima 10, ela produz energia. Dentro de cada célula da gente, cadê o meu quadro? Tá aqui, ó. Dentro de cada célula, nós temos uma organela chamada mitocôndria. E dentro dessa mitocôndria, a gente produz ATP. Então, se você estiver bem, você vai ter todas as mitocôndrias, mas quando a gente vai ficando velho, vai diminuindo as mitocôndrias. Então, é muito mais fácil para Meu filho aprendeu a falar árabe em um mês aqui, porque ele tem todas as mitocôndrias. Geralmente, a criança nasce com 2.000, 2.500 mitocôndrias, e a gente vai morrendo. E a coenzima, ela faz com que essa organela, né, a mitocôndria, produza energia. E com energia você vai ter disposição, o seu cabelo vai brilhar, você não vai precisar nem fazer botox, porque eu sempre falo, botox eu acho que tem que ser depois de 60, gente. Porque se você
suplementar com essas coisas aqui que eu vou passar para vocês, que aumenta a energia da mitocôndria, aumenta a disposição mental, tudo vai funcionar bem. E você eliminando a parte do açúcar que a gente já falou na outra, a respeito dos alimentos que melhoram a disposição mental. Então, tudo vai melhorar. O sono, o cabelo, a unha, a pele. Não vai existir essa coisa de querer dormir à tarde. Dormir, a gente precisa dormir à noite para desinflamar o corpo, porque quando a gente dorme, desinflama e produz. No outro dia você levanta e produz melatonina para desinflamar o corpo. E no outro dia você tá cheia de energia, porque tá suprida de todas as necessidades que o corpo precisa. Então, às vezes, você faz a técnica de memorização, você faz os métodos, você faz a sessão de estudo bem feita, se concentra, mas às vezes falta a energia dentro da célula para que você realmente tenha uma disposição mental melhor e consiga aprender de verdade. Não precisa ficar perdendo as coisas no lugares, ficar anotando as coisas, entendeu? Porque você vai ter memória gente, quando a gente fica mais velho, eu agora já tenho, vou fazer 48 anos, e eu sempre procuro ter uma disposição mental melhor em todos os sentidos, né? De poder contribuir, de funcionar bem, de não tomar remédio, que esse suplemento que eu passo aqui, sugerindo, não tô passando, tô sugerindo para que vocês estudem e para que vocês procurem um médico e vejam assim, de acordo com a sua fisiologia, a sua idade, como pode suplementar. Sendo que, assim, o magnésio, o ômega 3, esses que já falei, os 3 primeiros aqui, e a coenzima Q10 faz parte da minha vida aqui, porque eu trabalho no trabalho cognitivo, que eu tenho que ler, fazer um raciocínio lógico e depois escrever o que eu acho, penso, como se fosse uma julgadora mesmo, e aí passo para uma outra pessoa ler. Então, assim, eu preciso ter uma disposição mental muito boa, certo? Então, vamos pro quarto. O quarto é a B12, eu acho que eu já até falei nas primeiras aulas, é a B12, é a metilcobalamina. A minha filha precisa de B12 todo dia também, mas ela é novinha, tem 4 anos, mas tem autismo, então geralmente os autistas, ele tem essa deficiência da cobalamina, que é um protetor dos neurônios, é uma capa de gordura que protege os neurônios, que melhora as sinapses, certo? Então, a B12 eu já tomo depois dos 40 todos os dias também. No Brasil, geralmente fala que é normal, de 200 a 800. Só que quando a pessoa faz, geralmente, o exame tá 200, 205, como tava a minha. E ele dizia sempre que tava normal. Só que normal para a Europa é 700 a 800. Sim, a minha hoje em dia é 700 e pouco e eu continuo tomando. Assim, é muito raro quando não tem, que eu peço da loja americana, que manda pelos correios e demora chegar, eu passo 15 dias sem tomar, mas sempre tomo, certo? O outro ritual que eu sempre faço é o curcuma. Eu tomo curcuma, que é o açafrão, certo? O único segredo é o seguinte, que eu tomo em jejum. Eu tomo se eu vou almoçar, passo tipo 1 ou 2 horas sem comer nada. Depois eu coloco um pouquinho de água assim, uma pitada boa de colher de açafrão de café, quase cheia, quase cheia. E uma pitada de porque a piperina, o açafrão, ele não penetra bem na parede do nosso intestino. Então, para desinflamar o intestino, é bom que, para ela penetrar bem no intestino, é bom que você coloque a pitada. Aí é como se fosse 2 pimentinhas do reino, né? Não é muito, com o próprio dedo eu coloco limão e tomo. Passo 40 minutos aí que eu vou almoçar, certo? O açafrão,
ele é um poderoso anti-inflamatório, ele desinflama tudo e desinflamando a célula do nosso intestino. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Lá tem um vaso vagal, que esse vaso vai do intestino até o cérebro. Se lá tá desinflamado, qual é o sangue que vai pro cérebro? Um sangue limpo, cheio de energia. E tem estudos também que relatam que a curcuma, o açafrão, aumenta o número de neurônios, certo? Então, o açafrão desinflama. E quando você desinflama, você emagrece, você regula a sua insulina, você regula tudo, a pressão, você... Aí, claro que você não vai se inflamar de novo. O que que inflama de novo? Colocar alimentos processados. Um brigadeiro é um alimento extremamente processado e com bastante açúcar, certo? Um biscoito recheado é um alimento extremamente processado e cheio de açúcar. Vai inflamar de novo o seu intestino, certo? E aí, o sangue que vai passar do vaso vagal para o cérebro vai ser um sangue que inflama o nosso neurônio. O autista, ele tem um cérebro inflamado. Então, por isso que eu dou a B12, que desinflama, protege os neurônios. Eu dou o açafrão também, o ômega 3, que também é um poderoso anti-inflamatório, desinflama. O magnésio, ele faz com que a função, os neurônios, as sinapses sejam realizadas de maneira adequada, porque sem o magnésio não vai... Nada em você vai funcionar direito, nem os músculos, entendeu? Você fica todo dolorido, você não tem disposição mental nem física, né? Ou uma coisa que eu esqueci do magnésio, eu tomo magnésio trionato, certo, gente? Mas eu vou deixar anotado tudo lá no PDF. Primeiro, então, o magnésio, o ômega 3, a coenzima 10. Coenzima 10 eu tomo só 100 mg no café da manhã. O magnésio de trionato eu compro um de 500 mg na loja americana e tomo só um. Antes eu tomava um de manhã e um à noite. Agora eu tenho uma disposição bem melhor, então acho que não há necessidade, certo? O ômega 3, eu tomo um na hora do almoço, pronto. E o açafrão eu tomo todos os dias também, antes do almoço. Ou então, às vezes eu levanto, tomo vinagre com água, continuo trabalhando, tomo um café, só o café com óleo de coco, aí continuo trabalhando, bebo água, passa um tempo, eu vou lá e tomo açafrão, certo? O sexto é a PQQ. É até engraçado essa PQQ, mas quando eu tô com pouca disposição, que eu vejo que eu tô esses 5 suplementos que eu passei aqui pra vocês, que eu tomo todos os dias, né? Eu peço a PQQ porque a PQQ é uma vitamina que foi descoberta no Japão. E porque lá eles usam muito natto, que é uma soja fermentada. E isso é um poderoso antioxidante, ele limpa, ele varre a sujeira do nosso corpo, sabe? E o que acontece, o PQQ? Quem produz a energia no nosso corpo, quem é? É a mitocôndria. Ele aumenta a produção de mitocôndria, consequentemente aumenta o número de... o ATP, a energia, certo? Então, se você toma o PQQ, é poderosíssimo para a memória. Assim, você tomou hoje, amanhã você já vê a diferença, porque ele aumenta a mitocôndria. Assim, eu não tomo direto, não, acho que não há necessidade, mas eu passo um mês tomando, paro depois passo 2 meses, tomo mais outro, entendeu? E a PQQ, ela não tem nenhum efeito colateral, e ela é uma vitamina que você pode usar até para você treinar, para você aumenta a sua disposição mental e física,
Por quê? Porque, claro, vai produzir mais energia, vai aumentar o número de mitocôndria, porque lembra, quando a gente vai ficando mais velho, vai diminuindo essas organelas que tem dentro da célula. E você pode dar para jovem também, como eu dou para meu filho. Aumenta muito a disposição mental. Por quê? Porque ele já tem muita mitocôndria, mas vai aumentar mais a mitocôndria. Tá com preguiça, na semana de prova, é muito importante, entendeu? Aumenta a função cognitiva, assim, exageradamente, exageradamente. Então, estuda PQQ, um nome bem estranho, mas é PQQ. Vou deixar a fórmula lá no PDF e vocês pesquisem, estude sobre ela. E eu tomo 10 miligramas, certo? Uma vez por dia, 10 miligramas, não há necessidade. E se for para criança, 5 miligramas, na hora do almoço, não precisa mais, uma só por dia. Tem na loja americana, não é caro, é uma coisa bem barata. Aliás, o magnésio também é uma coisa barata, por tanto de necessidade que o organismo precisa, todas as funções, mais de 50 funções que o organismo precisa de magnésio, então o preço é muito em conta, certo? Tem muita promoção no Amazon também, sempre dê uma olhada. Então, tá, magnésio, trionato, ômega 3, coenzima 10, a curcuma, a PQQ. Aí tem uma outra coisa que eu quero que vocês estudem também, porque aumenta a energia da mitocôndria e aumenta também, limpa o nosso organismo e ela potencializa a vitamina E, porque assim, é o ácido alfa-lipoico, ácido alfa-lipoico, 300 miligramas. Você usa só uma vez por dia, em jejum, antes do almoço, ou antes do jantar, ou antes do café. É uma vassoura, ela limpa tudo. Agora, a vantagem maior é o seguinte, porque a vitamina E, ela age só na parte aquosa. Então, se tem um radical livre ali na água, ela tira, varre, né, com a vassoura. A vitamina E, mesma coisa, se tiver uma sujeirinha na parte da gordura, ela varre, né? Agora, o ácido alfa, ele varre nos dois, ele age tanto na parte aquosa como na parte de gordura. Ele limpa, ele varre, ele faz uma varredura de radicais livres e dá uma disposição muito grande na memória. Eu quero que vocês estudem sobre isso, é muito grande. A única contraindicação que foi até meu médico que falou pra mim, use com moderação porque eu tenho uma pressão baixa. Ele faz isso, ele baixa, ele é extremamente excelente para quem tem insulina, diabetes, ele melhora significativamente os sintomas das pessoas que têm diabetes. Aí por isso ele faz com que a insulina trabalhe melhor. E a pessoa que já tem a glicose baixa, vai baixar mais, entendeu? Então eu uso com moderação, assim, quando eu vejo assim que tô muito cansada, quer ver também, melhora o sono. Então, não é sempre que eu uso o ácido alfa, mas eu quero que vocês estudem e vejam se pode ser usado para vocês, certo? Então, esses 5 primeiros que eu passei aqui para vocês, a coenzima, por quê? Porque aumenta a energia, né? A mitocôndria produz mais ATP. É claro que você vai ter mais disposição mental, melhora tudo, o cabelo, tudo na nossa vida, memória e corpo, precisa de energia. E energia é produzida pela mitocôndria. E você precisa ter os suplementos, porque a gente vai ficando mais velho, não tem como. Por exemplo, assim, o ácido alfa, né, no começo achava que ele era uma vitamina, sabe?
mas ele não é. A mitocôndria produz o ácido alfa. Ela produz esse ácido, só que tão pequenininho, entendeu? Porque se produzisse muito, não tinha nem câncer. Ele consegue eliminar. Agora, assim, se me dizer assim, Wanda, então eu vou comer um alimento que tem mais alfa, né? Ácido alfa, é o espinafre, mas diz que tem que comer quase 2 quilos por dia, para você ter todos os benefícios do ácido alfa, certo? Então, compensa, dependendo de como você está. Por exemplo, assim, tem estudos que diz que que associando o ácido alfa com o ômega 3 melhorou demais a disposição mental, física das pessoas que têm Alzheimer. Então, é uma coisa muito fantástica que a indústria farmacêutica certamente não quer que a gente saiba, sabe? Então, estude muito com muito carinho sobre o ácido alfa, porque ele não vai fazer não vai fazer nenhum mal, porque é uma coisa que é produzida pelo nosso próprio corpo, apenas que a gente produz pouco, entendeu? E com moderação, né? No 300 miligramas, se a pessoa tiver glicose baixa, no meu caso, né? Cai muito a pressão, viu? Mas é muito bom, todos os benefícios que ele faz, é muito bom para as pessoas, principalmente quem já passou dos 50 anos, certo? Então estudem, mas o povo que é novinho aí, também precisa suplementar o magnésio, principalmente pode consultar o médico. Eu tenho estudado muito o Laí Ribeiro, comprei livro do que o Laí Ribeiro indicou pelo Amazon de escritor americano, depois que minha filha foi diagnosticada. Então, eu vejo que muita coisa poderia ser evitada de doença e até mesmo de perder tempo estudando, e aí esquecendo, estuda, esquece, estuda, esquece. Sendo que naquele momento, aquele primeiro momento, você já pegou aquela ideia, já aprendeu, pronto, faz exercício, testa aqueles exercícios, vai lá fazer a prova e pronto, o que vier é lona. Mas por alguma coisa, ou porque a mitocôndria não está funcionando direito, ou porque não está fazendo as sinapses direito, ou porque também excesso de açúcar, inflamação no segundo cérebro, que é o nosso intestino. Isso, estude muito sobre limpar o seu intestino, estude a possibilidade de viver de jejum também. Eu faço jejum todos os dias, já falei para vocês. E para terminar, eu uso também a B9, gente. A B9 é a metilfolato. A metilfolato é só se vocês quiserem, mas estuda, é a B9. Ela é um antidepressiva natural também. Ela ajuda muito na função cognitiva, também dentro do cérebro. É bem mais cara, não tem muito no Brasil. Mas falo pra vocês, esse daqui, até pessoas grávidas que usam. Né? Olha só como é que o povo nem ensina. O que ela faz, certo? Toda grávida tem que usar mesmo, para evita até síndrome de Down, né? 9 meses antes, comprovadamente, cientificamente, que se a pessoa tomar 9 meses antes, isso aqui não, é certeza que não vai ter síndrome de Down. Mas a B9 também ajuda muito na função cognitiva, estuda muito sobre isso, B9. Tem como você importar ela dos Estados Unidos mais barata, mais em conta. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, comece aos poucos, dependendo da idade, o magnésio, o ômega 3, a coenzima 10, que vai trabalhar lá na mitocôndria. E a questão da água, não esqueça de beber, tem que trazer a garrafa e colocar, para ver se bebeu mesmo 2 litros de água, certo? É isso aí, até a próxima aula.